O seu Roberto, eu vi várias vezes aí, eu sou até suspeito para falar, mas eu vou falar como se fosse minha audiência. Tem no Instagram do Gabriel alguns vídeos ele falando da referência do senhor para ele, que isso foi um incentivo para ele ter essa luta aí contra o sistema, ele dedicar ali da própria vida dele, de várias coisas ali absurdas que ele passou em prol do povo. Quando que começou isso? O senhor é o único cara que pode responder. Quando que o senhor percebeu que o Gabriel tinha esse tino ali, com esse senso de missão, de lutar contra esse sistema, de fazer as coisas certas? Quando que o senhor começou a perceber isso? Eu posso lhe dizer o seguinte, que isso vem de uma trajetória até da minha história. Então, resumindo, imagina, eu fui gerado dentro de um ventre de uma mulher que comercializava o corpo dela. Então, a sobrevivência dela era a clientela que ia até ela e bancava, pagava, mantinha uma relação de prazer e, consequentemente, numa dessas relações, alguém foi lá e engravidou aquela pessoa. E no útero daquela pessoa, no ventre daquela pessoa, estava sendo formado alguém. Esse alguém, eu. Então, imagina, aquela mulher, ela acaba concebendo, dando à luz a uma criança essa que cresceu dentro daquele prostíbulo. E, consequentemente, quantas foram as vezes que eu saía dali do prostíbulo para ir para determinados lugares, para mim buscar um alimento. Calma aí, o senhor conviveu dentro do prostíbulo com ela até que idade? Sim. Olha, com precisão eu não posso te dar, mas certamente até uns 3 anos eu devo Sim. ter passado por lá. Não posso falar com precisão, que foi a minha infância, É. né? Quando eu era ainda criancinha, bebê. Então imagina, e eu saía dali andando a ermo e até chegar num determinado ambiente, porque antigamente vamos dizer, há algumas décadas atrás, era muito comum pessoas fazerem, pela profissão de fé, despachos encruzilhada. Então, além de colocar ali os alimentos, colocava-se doce também. Então, muitas foram as vezes que eu ia para as encruzilhadas comer cocada, guaraná caçula, bala joquinha e outros ingredientes que aquilo ali eu me alimentava e voltava para o prostíbulo. Até que então certamente alguém denunciou que havia uma criança que vivia dentro daquele prostíbulo, o juizado de menor foi até lá, me tirou daquele ambiente e me levou para um lugar chamado Padre Severino, que é uma instituição que é ali na Ilha do Governador, na capital do Rio de Janeiro, então, do estado do Rio de Janeiro. E ali eu fui, então, crescendo ali. Imagina, vivendo ali num ambiente que eram crianças que eram pegas em ambientes assim, né, privadas, né, estava em ambiente, e ao mesmo tempo é um ambiente de algumas crianças delituosas. Então, eu vivi naquele ambiente e aí aproveito a oportunidade a comentar o seguinte: quantas foram as vezes que eu via finais de semana que parentes daquelas crianças iam visitar e, consequentemente, eu não tinha Não visita. tinha Eu visto. olhava ali, recebendo visita, e eu não tinha ninguém. Então, até que em determinado tempo, alguém foi lá, eu era o patinho feio, foi lá e tirou aquela criança dali e levou para uma adoção, que foi o meu caso. Então, eu fui adotado, fui morar ali na Benedito Hipólito, Rua Benedito Hipólito, 190, Casa 5, bem ali na Praça 11. E eu dentro de um ambiente de uma família que era um casal, que era eles quando bebiam, o pau comia, panela para um lado, faca para o outro, prato para o outro, e eu dentro daquele cenário e pensando na minha vida, sendo rejeitado de pai e mãe, porque inclusive sendo adotado, e na minha identidade eu tenho pontilhado o nome paterno, mas o nome da mãe materno é aquilo ali que foi adotante, da adoção. E imagina, eu naquele ambiente ali, quantas vezes eu via daquela senhora que tinha me pego lá na instituição Padre Severino, e ela naquelas revoltas da vida dizendo assim, quantas vezes eu te tirei da lata do lixo. E houve momentos até que ela disse outras coisas, que eu até prefiro nem citar aqui, e ali aquilo entrando dentro de mim como uma repulsa, uma revolta, sendo uma criança desenvolvendo, um jovem desenvolvendo, com muita raiva. Eu poderia ter sido um delinquente,
poderia ter sido um criminoso, um sujeito que eu talvez estivesse cumprindo pena dentro de uma instituição penal, ou também morto, ou também aí largado pela vida das drogas, Era etc. uma luta pela sobrevivência desde a nascença. Total, desde a nascença.